Olá, amigos, amigas do Evangelho de Jesus. Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Estamos reunidos num propósito de amor. Aqui eu, Norma, e os nossos irmãos, Senhor Hernandes e Vânia. Hoje daremos continuidade ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação, item 24, que é uma mensagem de São Luís de Paris, 1859. Para iniciar os nossos trabalhos, vamos então fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus para a nossa prece de abertura. Graças a Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudo, reflexão dos seus sábios ensinamentos. Agradecemos a Ti, Senhor, a esta espiritualidade amiga que em Seu nome está conosco, nos assistindo, nos inspirando. Mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciar o nosso Evangelho de hoje, dando juntos graças a Deus. Iniciando a leitura deste item 24, quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que chamam as missões que lhes são confiadas. Agora, com as reflexões acerca desse trecho, o nosso irmãozinho Hernandes. Dentre os vários fatores necessários ao crescimento espiritual do homem-espírito, estando encarnados, são as encarnações sucessivas, o que se dá em mundo inferior, conforme o nosso planeta Terra. Justificativa. Processo de evolução
concedidos pelas leis divinas a espírito de baixo padrão evolutivo, sendo essas moradas espirituais as mais apropriadas e aparelhadas a tais necessidades. Assim, são complementares o mundo terreno, material, para experiências práticas na evolução, na educação espiritual. E a erraticidade, como um mundo astral, verdadeiro mundo aos espíritos, na imaterialidade, para uma vida mais ou menos livre, feliz, de grau mais adiantado. Em termos práticos, Terra, escola de aprendizado prático sob aspectos materiais. Mundo astral, erraticidade, para espíritos em evolução constante. Isso é demonstrado em suas vestes no corpo astral. Quando o espírito está em situação evolutiva, ele está bem, seu corpo astral se mostra claro, leve, luminoso, são sinais de sua evolução evidente. E, com o real aproveitamento na vida material, terrena, ele se estará melhor habilitado para essa visão, essa mostra na vida espiritual. Seu corpo astral é o reflexo disso. Dona Vânia. Olá, você, seja bem-vindo, bem-vinda. Na sequência dessa instrução dos Espíritos, São Luís, nós vamos ler. Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. E é de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado, pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Nessas duas colocações ou considerações de São Luís, na primeira, nós vimos que a encarnação, sob o ponto de vista material, como acontece no planeta Terra e nos mundos de natureza semelhante, a encarnação se limita aos mundos inferiores, entendidos aqui como aqueles mundos onde ainda os seres que os habitam trazem as suas imperfeições morais, principalmente, para serem aprimoradas, corrigidas, né? Então, São Luís coloca que depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente dessa condição inferior, trabalhando pela sua purificação. E como nós fazemos isso? Como é que nós trabalhamos para a nossa purificação? Primeiramente, nós vamos lembrar que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós destinados à perfeição. E como é que nós chegaremos lá? Chegaremos lá através das várias reencarnações, onde a cada uma nós temos um recomeço, uma nova oportunidade, não só de corrigir as coisas
erradas e equivocadas que pensamos, falamos e fizemos, mas também aprender coisas novas. Então, trata-se de uma oportunidade que requer de nós o melhor uso do nosso livre-arbítrio, o melhor aproveitamento do tempo e das oportunidades de que dispomos para a nossa evolução. Em seguida, São Luís nos lembra que há ainda aquele caso em que estamos na condição de espírito errante, ou seja, quando nós estamos no intervalo entre uma existência física, corpórea e outra. E ele nos fala que a condição do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado, pelo seu grau de evolução. Ou seja, a situação em que nós vamos nos encontrar no mundo espiritual, quando nós estivermos desencarnados, ela tem relação com a nossa condição evolutiva. O que nós já alcançamos, o que nós já aprendemos, e também com a natureza do mundo em que nós estivemos encarnados. Porque, como disse anteriormente o nosso companheiro Hernandes, o espírito, né, tem o seu invólucro, a sua capa, conforme a natureza do mundo em que ele vai habitar e a sua condição evolutiva. E esse invólucro refere-se não só ao perispírito, como também ao corpo físico. Então veja que tudo corre conforme a programação divina, conforme a nossa programação reencarnatória, e ainda a condição espiritual em que nos encontramos. Então, na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, enquanto nós estivermos aguardando uma nova oportunidade reencarnatória, nós poderemos ser mais ou menos felizes, mais ou menos livres, mais ou menos esclarecidos, conforme a nossa condição de desmaterializados, ou seja, conforme a condição de nós estarmos desprendidos da matéria, nós estarmos desligados dos bens terrenos. E para que isso aconteça, né, é preciso, em primeiro lugar, que nós pensemos e analisemos sobre como estamos vivendo enquanto nós estamos aqui no corpo físico. O que é que nós estamos fazendo com o tempo, com as oportunidades que nós temos de evoluir, de aprender, de avançar? Sim, porque há um grande número de criaturas que ainda pensam que estão aqui para passear, para curtir a vida, para satisfazer seus gostos, seus hábitos, suas vontades, né? E ainda há aqueles que pensam, dadas as dificuldades que enfrentam em suas vidas, pensam que estão aqui para pagar algum erro, né? Que cometeram muitos pecados e que Deus os está castigando ou punindo. Não é assim. Porque vale sempre lembrar a questão número 13 de O Livro dos Espíritos, quando nos são colocados os atributos de Deus. E entre tantos está lá, soberanamente bom, justo e misericordioso. Então aquilo que nos acontece, que nos faz sofrer, que nos desagrada, que nos contraria, é fruto das nossas escolhas nesta ou em outras vidas. Vale a pena revermos, para aqueles que já viram, e nós ainda veremos, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Então lá tem os itens justiça das aflições, causas atuais das aflições
e causas anteriores das aflições. Por isso é que nós devemos pensar bem antes de falar. Antes de procurar o culpado, procuremos o responsável. E aí nós veremos que os responsáveis somos nós mesmos. Cada um, com as suas escolhas, escolha qual caminho seguir. Mas vale recordar o ensino. Cada um colhe aquilo que semeia. Então vamos pensar realmente como é que nós estamos vivendo aqui e o que nós queremos, ou em que condições queremos estar quando retornarmos à pátria espiritual, ao mundo espiritual. Por quê? Ele guarda a situação lá, guarda estreita relação com o que nós estamos fazendo aqui. Onde estaremos, com quem estaremos, o que faremos, são perguntas sobre as quais nós devemos pensar para melhor conduzirmos o restante de dias que nós ainda temos aqui na vida física, para que não nos surpreendamos ou não nos amedrontemos com o futuro. Passo a palavra agora para o nosso companheiro Hernandes, para pedir a magnetização da água e a prece final. É o momento da maior importância em que precisamos apresentar o nosso melhor. O amor no coração, mente limpa, com as mãos postas diante de um vaso, recipiente com água. Guias espirituais que comandam esse trabalho vasto online em nossas casas, a nossos guias particulares também participando desse ato, que possamos projetar neste recipiente com água as energias cósmicas, amorosas, e também buscando energia divina para que transformemos, sendo transformada esse líquido, água comum, numa água fluidificada, isto é, uma água enriquecida com a energia, luz, que possa beneficiar a todos que dela fizerem uso. Que assim seja. Dona Vânia? Pois não, Sr. Hernandes, agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida companheira e amiga Norma, que vai fazer a leitura da lição do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, que vai complementar o que nós vimos hoje. Norminha, é com você. Olá, queridos irmãos, estamos aqui então retomando, essas reflexões muito bem feitas pelo nosso irmão Hernandes, pela nossa irmã Vânia, acerca dessa leitura de São Luís. Nós, como residentes, enquanto encarnados aqui neste planeta de provas e expiações, nós ainda recalcitramos muito, não é verdade? E dada a nossa imperfeição, é que a maioria de nós necessita dessa misericórdia do Pai em sucessivas reencarnações, ou para regeneração, ou para novos aprendizados. Poucos, raríssimos, conseguem envidar esforço supremo na tarefa de cumprir bem o que esteve planejado, antes de chegar aqui na matéria. Assim,
a gente vai encontrar no livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, uma reflexão acerca dessa falta de limites nossa e do limite que o Pai tem para conosco, né? E nós vamos recordar o quanto é importante a sabedoria do Mestre quando nos disse: vigiai e orai, para que todos os dias possamos buscar a nossa autotransformação, para irmos conquistando, né, essa diafanização do nosso perispírito e um dia podermos estar habitando mundos felizes. Mas para tal, tem uma longa caminhada para nós que ainda não temos muitos limites e nos perdemos nos prazeres da matéria. Então, vamos à leitura do capítulo 44, não é? Do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz. O título do capítulo é Sem Limites. Há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável, intransigência e orgulho. São comportamentos, né, meus irmãos, que nos trazem comprometimentos e nos atrelam a esse mundo de matéria por muito tempo. Discórdia e intolerância. Da mesma forma, nós precisamos saber que todos somos imperfeitos. Portanto, não devemos apontar o dedo para a falha do nosso irmão, que quando assim fazemos, nós temos todos os outros dedos da mão apontados para nós, que nós também temos muitas imperfeições. Daí a necessidade de trabalharmos a tolerância, né? Vaidade e avareza. A vaidade não nos leva a nada, porque a gente só leva deste plano para o plano espiritual, de bom, aquilo que conseguirmos fazer em boas obras. Então, a beleza física e todas as coisas materiais que tanto nos orgulhamos são só empréstimos. Ficarão por aqui, não levaremos conosco. Não precisamos ter vaidade por nada. Inveja e egoísmo são dois sentimentos de baixo padrão vibratório, não é? Que nos mergulha, né, em equívocos muito comprometedores. Violência e vingança. Quantos de nós ficamos, às vezes, séculos, meus irmãos, como espíritos desencarnados, atados a essas vontades, não é, de vingança, atrapalhando a nossa evolução e atrapalhando aqueles com os quais nós contraímos esse sentimento de vingança. Mentira e crime. É muito comum a gente ter notícias de crimes que passaram a largo da justiça material. Mas a justiça de Deus, essa nunca falha, porque nós trazemos na nossa consciência imortal o registro de tudo que fizemos. Então haverá o tempo de regenerar, de reencarnar, de corrigir o mal feito praticado outrora. Calúnia e hipocrisia. Como a calúnia,
A hipocrisia promove injustiças, às vezes, incorrigíveis. Às vezes, crimes são cometidos porque uma calúnia foi levantada contra uma esposa, aí o esposo vai e faz aquele assassinato. Tem coisas que não dá para corrigir na mesma existência. Então, outras virão, não é? Devassidão e leviandade. É quando o espírito aqui se perde com as paixões da matéria, esquecido que somos espíritos imortais, que não viemos aqui passar férias, viemos aqui trabalhar para o nosso burilamento espiritual e para novos aprendizados algumas vezes. Desequilíbrio e mágoa. Quando nós nos sentimos muito magoados, se não trabalharmos essa mágoa, entraremos em desequilíbrio, adoeceremos. A própria ciência já comprova que alguns casos de câncer são ocasionados por mágoas que a pessoa não consegue perdoar, esquecendo do sábio ensinamento do Mestre. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ódio e paixão são 2 sentimentos, não é? Que também nos deixam presos à matéria. A paixão não é aquele sentimento do amor puro, de querer dar, sem a pretensão de receber nada em troca. É aquele sentimento de posse do outro. E o ódio, meus irmãos, é aquele sentimento que nos leva, consequentemente, muitas vezes, a sentimento de vingança, não é? É muito comum a gente não querer desejar. Ele não apenas vai pagar o que me fez, vai pagar o dobro, o triplo, entendeu? Enquanto nós estamos irradiando esse tipo de sentimento pesado, ele primeiro nos contamina, ele primeiro impregna no nosso perispírito essa energia deletéria. Então, somos os primeiros prejudicados, antes de que esse sentimento atinja o outro, certo? Assim, depois de pontuar esses sentimentos pesados, André Luiz continua. Entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação, pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é a oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral segundo os critérios do Evangelho de Jesus. O limite das vidas sucessivas é a perfeição, mas a misericórdia de Deus, que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima, esta não tem limites. Olha, meus queridos irmãos, que reflexão profunda de André Luiz, não é? Enquanto a nós falta limites para melhor decidirmos no nosso livre-arbítrio, o Pai tem limite abrangente para nos conceder, por sua misericórdia divina e amor a cada um de seus filhos, novas oportunidades para que eles evoluam do átomo ao arcanjo, irem a cada reencarnação tendo renovada essa oportunidade evolutiva para o espírito imortal. Muita paz. Agora eu chamo o senhor Hernandes para que ele faça para nós a prece de encerramento do nosso Evangelho no Lar. Convido a todos para que, em reflexão profunda,
faço uma mini prece de gratidão. Querido Jesus, amada Mãe Maria, querido Deus, nós, seus filhos reunidos, silentes, plenos em gratidão e louvor, por esta oportunidade que tivemos, rompendo dificuldades e distâncias, foi possível uma reunião, um termo moderno chamado aí online, em que cada um de nós pôde apresentar suas ideias vinculantes e vinculadas ao melhor momento espiritual que cada um de nós possa apresentar. Portanto, Mãe Maria, que a Senhora nos abençoe como a Senhora tem feito, não só a nós, mas toda a humanidade. Há muitas dores no mundo, guerras, fome, dificuldade de toda ordem, desemprego. Aí já pedimos a Jesus que se digne incentivar-nos, dando-nos forças à busca. Nós não temos que pedir que arrumemos, que tudo seja fácil para nós. Não vamos buscar dificuldade, mas elas existem. E que demos forças para a superação. E assim, meu Deus, em nome de cada um de nós que participou deste encontro, lembrando aqui o nosso dirigente, Paulo César, que não tem podido participar, que sejamos todos abençoados e inspirados para que no próximo encontro possamos fazer tão bem quanto hoje ou melhor. Que assim seja, graças a Deus. Olá, então queremos convidar vocês para estarem conosco no nosso próximo Evangelho no Lar Online. Hoje nós vimos os limites da encarnação. No próximo estudo, nós concluiremos o capítulo 4, trazendo análise e reflexões sobre o que os espíritos nos disseram acerca da necessidade da encarnação. Por que é que nós temos que vir num corpo físico para darmos sequência ao nosso aprendizado, à nossa evolução? Então, o momento é bastante propício para que juntos nós analisemos e pensemos sobre isso, dado o momento que nós estamos atravessando. E aí, a importância do Evangelho no Lar para todos nós. Porque é aquela oportunidade que nós temos de, além de nos conectarmos, nos ligarmos ao Pai, a Jesus, à espiritualidade amiga, nós absorvermos os ensinos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E assim, para que nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos, estimulados, encorajados, para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. E como nós acabamos de ver no estudo de hoje, depende unicamente de nossos esforços, da nossa vontade firme, da nossa perseverança, para que nós nos libertemos daquelas amarras que ainda nos prendem a uma condição inferior. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos viver em paz, em harmonia, repartindo, compartilhando não só o conhecimento que nós tivemos adquirido, mas principalmente a fraternidade, a solidariedade, enfim, o amor que Jesus nos ensinou. Então,
Esperamos vocês até o próximo encontro. Um grande abraço. Fiquem com Deus.